O desmatamento na Amazônia até novembro é o maior dos últimos 10 anos, segundo o Amazon. Foram perdidos mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta entre janeiro e novembro deste ano. Apenas em novembro foram 480 quilômetros quadrados desmatados na região, a segunda pior taxa para o mês em 10 anos. O recorde foi registrado em 2020, com 484 quilômetros quadrados. O acumulado em 11 meses é 31% maior do que o registrado no mesmo período de 2020. São números preocupantes e por isso eu converso agora sobre esse assunto com Alexandre Araújo Costa. Ele é cientista do clima e também professor da Universidade Estadual do Ceará. Fala com a gente ao vivo, direto de Fortaleza. Professor, boa noite ao senhor. Boa noite. A que a gente pode atribuir esses números tão tristes, vamos dizer assim? Evidentemente houve um desmonte das políticas de proteção ao meio ambiente nos últimos anos, né? Não que a gente não tivesse problemas, né? A própria revisão do Código Florestal, já no final do governo Dilma, facilitou esse processo, mas, especialmente nos últimos anos, nós temos assistido a um verdadeiro incentivo por parte, né, do governo federal, às vezes escondendo dados, chegando inclusive a substituir a direção do INPE, aparelhando as direções do IBAMA, dificultando ações de fiscalização e, por fim, inclusive escondendo dados de desmatamento antes da Conferência Mundial do Clima. Sem dúvida alguma, a responsabilidade é fundamentalmente do governo federal que está colocado hoje no nosso país, infelizmente. Onde o senhor acha que o governo federal quer chegar com isso? Eu não sei onde é que ele quer chegar. Talvez a única pretensão seja garantir lucro fácil a curto prazo para alguns setores, talvez os setores mais agressivos e com menos visão de longo prazo do agronegócio, madeireiras, garimpeiros, enfim. Mas a gente sabe onde ele vai chegar, onde ele vai levar o nosso país se essa toada continuar. Em primeiro lugar, nós já temos um aumento das emissões de gases de efeito estufa em função desse processo, dado que a maioria das emissões brasileiras está diretamente ligadas ao uso da terra, ou seja, o desmatamento e queimadas. Segundo, nós estamos comprometendo seriamente, colocando em risco a integridade do maior reservatório de biodiversidade do planeta, que é a Amazônia, né? Todos os estudos têm mostrado que, especialmente a parte sudeste da região amazônica, é vulnerável a um processo que a gente chama de savanização, ou seja, perda de vegetação sem recuperação posterior. E, por fim, e isso afeta todo o continente, né? A gente sabe do papel fundamental da floresta no transporte de umidade, de distribuição de umidade por aqui. São os chamados rios voadores, que correspondem ao transporte de vapor d'água pela Amazônia através de uma corrente chamada de jatos de baixos níveis, que leva grandes quantidades de vapor d'água e facilita a produção de chuvas no sul e sudeste do Brasil, na verdade, no sudeste da América do Sul inteira. Então, nós estamos literalmente dando um tiro no pé, porque muitas pessoas dependem de abastecimento hídrico a partir das chuvas produzidas pela Amazônia. Nós temos boa parte dos reservatórios hidrelétricos dependendo dessas chuvas e boa parte, veja só, da nossa própria agricultura, inclusive do agronegócio, depende dessas chuvas. É claro que nós já estamos sentindo esses problemas aí com relação à questão de seca, de chuva e tudo mais. Mas qual é o período, por exemplo, que a gente conseguiria resistir diante de uma situação tão complicada como essa? Veja bem, os estudos mostram que o limiar de permanência da Amazônia, com as características que ela tem, é de 20% a 25% de desmatamento. E nós chegamos a 18%. Ou seja, nós precisamos urgentemente acabar com esse processo criminoso de destruição da nossa maior riqueza, que é justamente a riqueza de carbono, biodiversidade e água, produzida justamente pelos nossos biomas, com a Amazônia em particular. Então, basicamente, nós estamos muito perto e é preciso impor um freio a isso,
é preciso garantir. Eu, obviamente, não acredito que isso seja possível com o atual governo, né? O que a gente espera é que esse governo seja devidamente substituído e que um eventual outro governo, qualquer que seja, assuma compromissos de zerar o desmatamento na Amazônia. Professor, obviamente os países lá fora estão acompanhando e sabem desses dados e sabem também de toda essa dificuldade, não é isso? O que isso significa para o Brasil se a gente for avaliar a visão dos países lá de fora? Olha, o Brasil se tornou um pária internacional, né? O Brasil tinha, inclusive, um papel respeitado junto às conferências do clima, em geral fazia boas mediações. Eu sempre achei que o Brasil poderia chegar com propostas com metas mais ousadas do que chegava, mas de qualquer forma o Brasil tinha um papel positivo e respeitado. Hoje em dia, o Brasil é visto como um grande vilão climático, né? Exatamente por ter, inclusive, feito a chamada pedalada do clima, né? Ou seja, chegou com uma proposta na Conferência das Partes, né, na COP26, em que, na prática, ele acenava para, mantendo os mesmos percentuais de antes, mas mudando a base de cálculo, desmatar mais, emitir mais, poluir mais. É algo tão vergonhoso, né, quando a gente sabe. Nós estamos aqui finalizando 2021, nós estamos numa situação que é caracterizada por nós da ciência do clima como de emergência climática, é preciso colocar como uma pauta prioritária de todos os governos do mundo a redução dos gases de efeito estufa. Então é muito lamentável, eu diria vexaminoso, que o Brasil tenha chegado, né, na Conferência do Clima, na COP26, com uma proposta indecente de se colocar para aumentar as próprias emissões. Professor, é lamentável isso. Eu quero agradecer demais a participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. Tenha uma boa noite. Uma ótima noite para você e todos que estão assistindo a gente.